São 7h46, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E para você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência, e nós estamos também com imagens no nosso site do Facebook, na nossa rede social e também no YouTube. Portanto, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, é o acesso que você tem. Aí nós vamos ver aqui o Arnaldo com todos os seus 2 metros de altura. Ele pode sentar ao fundo, Rogério. É um grande jornalista em todos os sentidos. Grande como talentoso. Sim, e como... Né, a única pessoa que chegou aqui mais alto que ele foi Leslie Beethoven um dia. É complicado. Mas aí também é brincadeira, né? Aí é complicado. Eu acho que em Campos não tem ninguém mais alto que o Leslie Beethoven. Bom, mas, Arnaldo, voltando aqui, aproveitando a presença do Rogério Matos, que ele está falando de um assunto importante que atende a todo mundo, que é esse problema burocrático, né, Rogério? Que vai acabar aos poucos. Nós temos que pensar nisso, né? Usar a tecnologia, acabar um pouco do papel também, né? Porque pensar no meio ambiente e usar essa indústria 4.0 a nosso favor, a favor da administração, da gestão, para que ela fique cada vez mais eficiente, para que ela consiga trazer comodidade às pessoas e também para dar mais clareza dos nossos passos. Você está falando da indústria 4.0, falando de desenvolvimento de software, falando de algumas coisas nesse sentido. Campus é um polo interessante. Nós temos Tec Campus, um polo universitário. Qual o entendimento, qual o relacionamento da Secretaria de Trabalho e Renda nesse sentido? Tanto com o Tec Campus, entrevistei o Henrique da Hora aqui, falando sobre projetos em andamento, como com esse polo universitário que é campus para toda a região. Arnaldo, a gente anda bastante, né? Nós temos também, além da Superintendência de Trabalho e Renda, nós temos o Fundecam com o Rodrigo Lira, nós temos Ciência com Romeu, né? Então, porque isso é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na realidade, eu sou o segundo escalão, né? Eu sou, quem é o secretário é o Felipe Quintanilha. Então, nós temos muita articulação, todos nós, em relação a isso, até o próprio Vinícius, na questão do consórcio, né? da Codenca. Mas eu estive, há um mês atrás, numa palestra do deputado federal Ganini, na Tec Campus, falando da questão da liberação do gás. Então nós estamos cada vez mais conectados com a universidade, inclusive vamos estar fazendo a Feira da Oportunidade com o IFE e tudo, e aproveitando cada vez mais as pesquisas, né? Nós temos aí diversos pesquisadores, né? O próprio Tec Campus, e colocar isso em ação, né? O Marco Antônio é arquiteto também, como eu, a Raquel Ronick. Eu terminei o curso. A Raquel Ronick, inclusive... Mas deu para fazer esse estúdio aqui, você gostou, né? Ficou legal. A Raquel Ronick é uma arquiteta que pensa muito no urbanismo. Ela fala que a gente não tem déficits de planos, nós temos déficits de cidade, de ação. Então nós temos que colocar esses planos todos. Perfeitamente, né? Muito bem apontado isso. Nós temos que colocar a academia justamente para estar conectada com a população, e cada vez mais a gente faz isso. Inclusive, no sábado passado tivemos uma ação aí da prefeitura aqui, né? Mandar um abraço para o meu amigo secretário, seu amigo também, Alexandre Bastos, de governo, aqui na UENF, onde levamos diversos serviços da prefeitura e também nos aproximamos da academia e, consequentemente, da população. Fizemos também em outros locais, né? Puxando essa fila também. Fizemos lá no Espírito Santinho, onde levamos o Fundecam, e aí você tem números expressivos em relação à recuperação de crédito que o professor Rodrigo Lira tem conseguido lá com o Fundecam, e também tem conseguido dar linhas de créditos ao pequeno empreendedor, e hoje o Brasil ele é do pequeno empreendedor. Isso aí você vê de política pública de indução, lá da época do Mangabeira Ung, que muitas vezes o Ciro fala aí, que fez inclusive essa tributação do Simples, que tem um teto, e você acaba incentivando as pessoas e o empreendedor ficar nesse teto, justamente porque tem vantagens fiscais. Então a gente vai estudando todos os campos, tentando
sempre fazer a ponte e conectar e ter o maior número de informação para que a gente possa tomar uma decisão e realmente fazer as coisas acontecerem. O pequeno negócio é importantíssimo. Sim. O pequeno negócio é importante, você desafoga até o mercado de trabalho, porque você passa a não precisar do emprego formal e você abre espaço para o emprego formal para quem é mais necessitado, né, disso, e você passa a ter o negócio seu, aprender a investir. E essa história do gestor, né, aprender a ser gestor. Sim. Né, a gerir o seu negócio, a entender como é que é financeiramente o seu dinheiro e o dinheiro da empresa. E olha como que esse processo é muito rápido, ele vai mudando muito. Arnaldo, hoje você vê aí os coaches, né? E aí ele vem para fazer uma palestra motivacional. Tem muita gente que critica, tem muita gente que gosta, mas a precificação dele você vê no ingresso. Né? O cara vem para cá. Nós tivemos o Ricardo Amorim agora. Foi ótimo. Foi ótimo, tenho certeza absoluta disso. Né? E aí as pessoas estão pensando em empreender. Isso, se você começar a reparar os números, você vai vendo que o emprego formal no mundo vem diminuindo. Isso. Justamente por ter formado os empreendedores que querem conhecer cada vez mais o mercado, né? Que querem se arriscar, que tem a sua qualidade, e eles vão colocando isso para funcionar. É claro que a gente vive numa economia capitalista que ela depende da indústria. A base do capitalismo é a indústria. Nós temos aqui a indústria do petróleo, do gás. Nós temos o porto, né, que é um porto privado com um modelo industrial. Sim. E aí os serviços ele fica no entorno, e aí cada vez mais, né, as pessoas têm que estar ali qualificadas para empreender. É verdade. Rogério, o comércio é um grande empregador da cidade, né? Acho que se não o maior empregador da cidade, e tem demonstrado, pelo menos em entrevistas que a gente tem feito, que tanto o comércio quanto a construção civil, essa semana a gente abriu a semana com esse assunto, inclusive, tem demonstrado um novo fôlego. Sim. Uma retomada econômica aqui em Campos e na região como um todo. Vocês têm percebido isso? Estão abrindo mais vagas, tanto essas duas áreas, tanto de comércio como construção civil? Sim, olha, construção civil eu estive pesquisando em relação à indústria do cimento, que no mesmo mês, no mês passado, nós tivemos um aumento de 1,5%, que é um aumento bem considerável. Então, isso é um indicador que a construção civil tem voltado. Não é? E aí, nós estamos vendo aí diversas empresas trabalhar nessa linha do Minha Casa Minha Vida também. E tem trabalhado bastante, muitos profissionais, colegas, no mercado de trabalho. Então, acredito que vai voltar a aquecer, e geralmente no Brasil volta pela construção civil. Nós temos dados, inclusive do nosso espaço da oportunidade, que durante anos os maiores pedidos de emprego do nosso grande cadastro ali foi justamente para essa área aí de lojista, né? Dos lojistas. Inclusive estamos buscando fizemos uma ementa para a questão de recursos humanos, de estoque, para que a gente consiga fazer realmente um curso de qualificação para que as pessoas possam estar mais aptas a esse mercado. Estamos desenvolvendo e devemos desenvolver justamente com profissionais da nossa rede, né? Rede de educação, profissionais que trabalham dentro da prefeitura tendo um custo muito baixo ou nenhum, né? Só da logística nós já estamos planejando fazer esse curso, fizemos já a ementa lá, né, com a Rosana Juncar, e vamos colocar isso já em ação. Agora, no cenário macro, falando no cenário nacional, a gente está passando por algumas mudanças, resultado das urnas, claro, mas no viés econômico, com o Ministério da Economia, com Paulo Guedes, e o Congresso tem feito alguns ajustes, entre eles a reforma da Previdência, que já foi aprovada, e agora a MP da Liberdade Econômica. Essas medidas, como que você as avalia e o que vai refletir isso no mercado de trabalho, em sua opinião? Olha, nós precisamos ter uma segurança política e jurídica para termos investidores no Brasil, né? Investidores, quando a gente fala, são investidores que aportam realmente grandes recursos, e aí eles precisam também dessa segurança jurídica, porque ele faz um investimento, né, para ter o seu retorno em 10, 20 anos. Então, você vê aí justamente
a tabulação disso com o resultado da Bolsa, o resultado das moedas, e é a favor. Então, se ele está tomando essas decisões e a Bolsa vai nesse sentido, né, e a credibilidade do Brasil vai aumentando, certamente terá um reflexo. E isso aí não é uma questão ideológica, é uma questão de números, de resultados, né? São indicadores que nós vamos ver e certamente trará aí grandes investidores ao Brasil. E aqui a nossa região, que, como a gente falou mais cedo, nós temos um grande porto, né, com grande calado, numa parte geográfica super importante desse mercado. Mas a sua opinião em particular sobre a reforma da Previdência, essa mudança na Olha, aposentadoria, qual é? São números. Como você mesmo falou, o brasileiro vive mais, né? Então, nós tínhamos ali uma conta muito pesada para pagar, né? Temos ainda, né? Em relação ao orçamento, de tudo que ele comprometia do orçamento, e o brasileiro vivendo mais, você vai ter que adaptar a essa vida, né? E o Estado, que sempre foi muito paternalista, é claro que a gente tem que pensar no novo gerencialismo, o gerencialismo de resultado, de eficiência, de transparência, tudo isso, mas nós temos que entender também que na administração pública muitas pessoas não chegam ao patamar, e aí sim o Estado ele pode indicar o caminho e fazer a questão da proteção social também. Mas nós estamos numa outra época do gerencialismo. Nós temos que ter um equilíbrio para que isso aconteça, né? E aí vamos ter agências reguladoras. Tanto é que o novo governo, que as pessoas falavam no Bolsa Família, o Bolsa está aí, é um grande programa, tenho certeza absoluta que o Guedes entende isso. Então, é fazer essa adaptação ao novo cenário que a gente vê, inclusive, em Campos, em relação às questões da administração, em relação a recursos, né? Nós temos novas perspectivas de administração, uma administração mais enxuta, mas que também não esqueça que nós estamos falando de seres humanos e que cada um tem suas escalas e o Estado também tem que prover, né, o bem-estar social. Agora a gente falou de MP de Liberdade Econômica, MP da Liberdade Econômica, reforma da Previdência, mas você citou um ponto lá atrás que parece ser o mais importante, que é a reforma tributária, né? A carga tributária no Brasil impede o crescimento e a geração de novos empregos, aqui na região também? Sim, olha, nós vivemos numa fronteira, a gente acabou de dar um exemplo prático, a gente vê placas do Espírito Santo aqui, justamente porque a tributação lá é menor. Nós vemos, de repente, na Constituição Civil, pessoas saindo aqui comprando em grande volume ferro. Lá, não é? O ICMS lá é muito mais barato que o nosso. Então nós temos que estar atentos. Essas guerras fiscais acontecem num país continental como o Brasil, né? Vejo também que a equipe econômica fala dessa repactuação, de mandar mais recursos para a ponta. Eu ouço o ministro falando, né? Justamente você tem aí 5 Menos mil... Brasília, mais Brasil. Né? Exatamente, você tem 5.570 municípios num país continental, não é? Onde nós ficamos na ponta, não é? Recebendo essas pressões sociais todas. Porque quando a gente fala que a Superintendência de Trabalho e Renda, as pessoas muitas vezes nos veem como um produtor de trabalho. Isso vem numa escala muito maior, não é? Na questão do Brasil, é o que a gente está falando aqui, do crédito do Brasil, né, em relação ao investidor. Então, ela é muito necessária, a gente tem que estar muito atento. Nós sofremos muito por estar vivendo nessa fronteira. E a gente tem que colocar essa discussão nesse momento, né, de maneira rápida, pragmática, que consiga mostrar realmente, ou que a gente tenha aí uma rede de proteção em algum produto nosso que a gente venha desenvolver aqui, para que a gente seja competitivo. Isso realmente atrapalha o nosso desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta que é muito em função de tudo que você está falando e queria que você explicasse um pouquinho. É muito difícil empreender no Brasil? Olha, porque você foi empresário, sabe mais do que ninguém. Como nós falamos aqui do Edson Nunes, né, literatura que a gente tem visto lá até com o Rodrigo, no curso de Planejamento Regional e Gestão de Cidades, ele fala do insulamento burocrático, né? E isso é muito ruim. Marco morou nos Estados Unidos, você vê a velocidade como você
faz uma empresa. Aqui nós temos... E mais, a velocidade com que você abre e a velocidade com que você fecha. Sim. Porque então, no Brasil fechar a empresa é nós temos um insolamento burocrático muito grande que muitas vezes atrapalha esse investimento, né? Nós temos muitas vezes uma subjetividade, aí eu vou falar da área específica de projetos, na aprovação do projeto. Você vê um empreendedor muitas vezes com um projeto lá feito, mas a aprovação dele leva 3, 4, 5 meses. Quando um do lado consegue aprovar em 15 dias. E esse insulamento burocrático tem a questão de você vender dificuldade para colher facilidade, né? E aí você não tem, muitas vezes, o critério. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer no Brasil. Tem que dar a maior facilidade para o cara empreender. Tem que dar essa liberdade realmente dele conseguir colocar a ideia dele em ação e ele conseguir trazer o desenvolvimento, né? Nós temos que ser a favor do desenvolvimento. É claro que a gente tem que pensar na questão sustentável, nas questões dos direitos individuais. Você não precisa atropelar ninguém por conta do desenvolvimento econômico, mas você tem que casar isso aí muito bem e tenho visto ir nessa direção, né? O que a gente espera, mas se não for também nós vamos estar aqui para cobrar, para lutar, não é? Porque a gente também não tem bandido de estimação. É verdade. Bom, são 8h03. Faremos um pequeno intervalo e voltamos para o nosso último segmento, aí o maior segmento para desenvolver um bom papo aqui. Vamos falar sobre política um pouquinho também. Exatamente. 2020 é logo ali, né? 2020 é logo ali. Isso me lembrou aquela história da Copa do Mundo, daquele apresentador que depois que o Brasil perdeu a Copa, aí ele falou assim, a África do Sul é logo ali. Já tinha tomado todas. Bom, gente, olha, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar.